Olá pessoal, vamos bater um papo hoje sobre solução definitiva de problema. A gente vai falar de apagar incêndio, ação corretiva, são conceitos simples, mas tem um erro crônico que a gente comete nas empresas, principalmente por causa da pressão do dia a dia. E eu queria falar hoje sobre um princípio básico, né? Quando você ouvir falar de ferramentas de solução de problemas, ele tem que seguir esse princípio. Aí eu queria mostrar, explorar um pouquinho onde a gente erra, qual o cuidado que a gente tem que ter, e deixar para vocês, talvez num próximo vídeo, falar de algumas ferramentas de ação corretiva que seguem esse princípio, tá? Então vamos lá, assim, ó, eu vou estruturar nosso roteiro assim, ó. Vamos lembrar do método PDCA rapidamente. Eu estou para lançar um vídeo só de PDCA, mas é importante a gente entender que tudo que a gente vai falar aqui tem a ver com o método PDCA de gerenciamento de processo. Vamos falar numa segunda etapa, o princípio básico, que é problema, causa, solução. É definir isso, explorar isso, como que ele ocorre na prática e onde que a gente erra, e erra muito, né? E isso dá uma dor de cabeça tremenda. Aí vai ficar, depois que a gente definir isso, vai ficar claro de ver a diferença de apagar incêndio, que às vezes a gente chama, até eu mesmo já chamava isso no começo de carreira, apaguei muito incêndio, nossa, resolvi um monte de problema. Então a gente quer diferenciar, apagar incêndio não é resolver problema. A ação corretiva ou solução definitiva de problema, aí sim. Aí você evita que o problema volte a ocorrer. E por último, falar das ferramentas que existem, mas não vamos entrar em detalhe. Nesse vídeo curto nós não vamos entrar. Vamos falar das ferramentas que existem e aí num próximo vídeo a gente vai falar de como escolher essas ferramentas, de acordo com o tipo de problema, de acordo com o princípio básico, problema, causa, solução. A gente tem ferramentas, não é uma melhor que a outra. São ferramentas que, para determinado tipo de problema, elas são mais eficazes. Então vamos lá, só para a gente reforçar, para quem já ouviu falar do método PDCA, é um método que foi criado lá em 1920 por um estatístico americano que trabalhava nas indústrias Bells, e ele passa por... O que é a sigla PDCA? Todo o processo que eu vou gerenciar, todo o processo subentendo que é uma ação repetitiva. Eu posso aplicar o PDCA. E aí aplicar o PDCA, às vezes a gente faz intuitivamente algumas coisas, mas na prática a gente não faz tão sistematicamente. O que é o P do PDCA? É você estabelecer para aquele processo que metas você quer alcançar, de quantidade por dia, de nível de qualidade, que prazo você vai entregar, e definir também dentro do P do PDCA quais os métodos que você vai adotar, quais os procedimentos que você vai distribuir pela tua equipe para a gente alcançar essas metas. Então, um processo que produz 100 peças por dia, da mesma peça, né, eu preciso de métodos talvez até artesanais. Um processo que eu quero produzir 1000 peças por dia, talvez eu já tenha que partir para máquinas automáticas. Depois, o D do PDCA, o D vem do do, de executar no inglês, e traduziram para a gente como desempenhar para manter a mesma sigla. É onde eu tenho que sistematicamente treinar as pessoas para executar a tarefa de acordo com o que foi executado. Depois, como eu posso errar no estabelecimento de meta, na escolha do método, na compra de equipamento, tem vários pontos de erro. No processo de treinamento, na execução das tarefas, eu crio uma sistemática que me permita verificar o resultado. Ou seja, comparar o resultado do processo com aquela meta que eu acompanhei. Isso é gerenciar o processo. Eu quero alcançar uma coisa, faço, se eu alcancei, desculpa, aqui é o C do PDCA, vem do check, né? Checar, e quando eu verifico o resultado e está de acordo com a minha meta, eu continuo executando. Então meu ciclo, né, minha vida fica nesses dois aqui. Agora, quando eu verifico e dá errado, aí eu tenho que tomar uma ação corretiva, né, que vem do PDCA de action. Aqui começa a fazer uma confusão, porque a ação corretiva, muitas vezes para a gente, é uma ação momentânea para apagar o incêndio, vai? E aqui nós estamos falando de ação corretiva sobre o processo. Ação corretiva, eu pesquiso aqui causas, soluções, para mexer ou nos meus métodos, ou no meu treinamento, para evitar, não é resolver o problema que aconteceu, é para evitar que o problema volte a ocorrer, ou pare de ocorrer sistematicamente. Então a gente vai, na explicação hoje vai ficar bem claro isso. O que é atuar sobre o problema, que eu tenho que atuar, mas o que é resolver para que o problema não ocorra mais. O problema não é o que ocorreu. O problema é curar o processo, é tomar uma ação corretiva
sobre o processo para que ele não ocorra mais. E aí é cíclico, né? É muito comum a gente chamar de ciclo PDCA. Tá, como é que a gente vê isso? Como é que a gente põe isso na prática? Aí vamos puxar agora para as ações mais práticas. São 3 as práticas gerenciais que me permitem colocar em prática o método PDCA. São padronização. Quando eu crio um procedimento para alcançar uma meta, ele é um documento só. Depois eu vou com a equipe, treino e educo, eu estou padronizando. Padronização não é criar padrão. Padronização é criar padrões dos mais diversos tipos para que as pessoas e colocar a tua equipe para seguir esses padrões. Tá? Depois, para verificar resultado, tem um sistema de indicadores. O que é um sistema de indicadores? Se para mim é importante produzir peças dentro do prazo estipulado, então essa área de produção, por exemplo, vai ter percentual de produtos feitos dentro do que foi programado, percentual de índices dentro da qualidade exigida. Isso nunca vai ser 0 ou 100. Então eu tenho que monitorar isso, eu tenho que saber o que o meu processo está conseguindo fazer. E por último, quando o meu indicador apontar problema, eu tenho que tomar ação corretiva. Aqui eu já antecipei um pouco o assunto, mas não é apagar o incêndio que aconteceu aqui, que eu verifiquei que o resultado estava ruim naquele dia. É parar para pensar para o que eu tenho que fazer no meu processo, eu com a minha equipe, para que esse problema pare de ocorrer sistematicamente, normalmente. Ok? Então as 3 práticas gerenciais são padronização, para evitar que o erro ocorra. Indicadores, para verificar se o erro não ocorreu. E ação corretiva é para evitar que o erro que ocorreu não aconteça nunca mais. Essas são as práticas mais fáceis de enxergar para praticar esse método, essa filosofia do PDCA. Vamos adiante agora, assim, ó. Onde entra a solução definitiva de problema, o que é o princípio básico? Então vamos lá. Nosso PDCA, vamos limpar um pouco aqui que está muito poluído e pegar um PDCA mais simples para a gente lembrar. Como é que encaixa o meu processo no dia a dia aqui nesse PDCA? Eu tenho as etapas do meu processo, que vão ser executadas de acordo com o que eu planejei e treinei as pessoas. Então aqui tudo é padronização. Eu posso fazer uma padronização perfeita, mas como tem o ser humano no meio, nunca vai ser. Então eu não consigo vigiar, a padronização é boa, mas eu como gestor não consigo vigiar se está todo mundo cumprindo os padrões. Então o que eu faço? Eu crio indicadores de desempenho para verificar se aquilo que eu quero alcançar com esse processo, eu estou alcançando ou não. Aquilo que eu falei. Então, se tiver dentro, eu continuo executando e checando. A hora que der um problema, picos fora do esperado, coisa parecida, eu tenho que tomar ação corretiva. Então, nosso foco a partir de agora vai ser sobre ação corretiva. Tá? Lembre que girar o PDCA envolve padronização e indicadores, nós estamos entrando um pouquinho mais a fundo em como praticar ação corretiva. Vamos lá, então o princípio básico, problema, causa, solução. Eu vou usar algumas ferramentas assim, algumas figuras bem didáticas. Quando eu tenho um processo, depois eu volto para a figura anterior que é mais fácil de enxergar. Quando eu tenho um processo, ele é planejado para alcançar uma situação desejada. A situação desejada pode ser, eu quero 99% de qualidade, eu aceito trabalhar só com 1% de defeito. Ou seja, se isso acontecer, eu não vou tomar ação corretiva, está dentro da minha meta. Eu quero entregar tantas peças dentro de um período de produção. Então, é a situação desejada. Mas, o que acontece? Às vezes tem algum imprevisto que ocorre durante o processo. Situação desejada é produto entregue ao cliente. E aí, quando tenho imprevisto, pode acontecer de ter desvio. No fundo, é uma coisa didática, mas é isso, né? Quer dizer, alguma matéria-prima diferente entrou, as máquinas não estavam preparadas para trabalhar com aquela característica de matéria-prima e acabou atrapalhando minha produção. No final, não deu a produtividade que eu queria. Produtividade de máquina, por exemplo, coisa assim. Tá, vamos lá. Vamos lá, que é um conceito extremamente simples, mas eu quero mostrar o conceito e depois mostrar onde que a gente erra. Então, assim, olha, a diferença entre o que eu queria e o que eu alcancei, isso a gente chama de problema. Eu acho que eu não lancei nenhum vídeo, mas ele tem tudo a ver com o indicador de desempenho. O indicador de desempenho mede resultado do processo, não mede durante o processo. Então, o problema, quem mede tamanho de problema é o indicador de desempenho. Se eu tenho um cliente que está reclamando que está entregando atrasado, o indicador de desempenho pode me ajudar ou reconhecer que eu estou entregando atrasado mesmo, ou falar assim, não, mas eu estou entregando 99% dentro do prazo. É a nossa situação contratual, nosso contrato prevê isso. Então, esse desvio, que é produto final,
eu chamo de problema? Vamos explorar aqui só um pouquinho. As palavras não ajudam muito, tá? Quando uma pessoa fala assim, pô, eu tenho um problema grave aqui, meu pessoal falta muito, a rotatividade é muito alta, meu pessoal falta muito. É um termo, eu usaria também numa conversa informal. Mas na realidade o que a gente está querendo falar assim, olha, teu pessoal falta muito, não é problema. Isso é considerado imprevisto, é uma coisa que acontece durante o processo. Agora, com a falta deles, com as faltas deles, eu gero atraso. O atraso é o problema. É um joguinho de palavras, mas é importante dominar. É importante dominar isso. Ó. Problema, tá errado falar assim, meu problema é que as máquinas são muito velhas. Não, mas as máquinas muito velhas provocam o quê? Dá muita variabilidade no dimensional, ou um software antigo não faz o pagamento de contas a pagar no momento certo. Então, máquinas antigas não é problema, dentro do conceito que a gente está querendo passar. Máquinas antigas são causas que podem levar a um problema. Então, o problema está sempre amarrado à produção terminada, né? Serviço terminado. Eu falo muito de produção, que eu vim de indústria, mas serve para qualquer área. Tá, e agora, o que acontece durante o processo, eu vou chamar de causa. Pô, mas quem causou esse problema? Então tá, separamos uma coisa que já gera uma certa... Na verdade, já podem ir pensando assim, quando eu tiver um problema de novo na minha empresa, eu vou, antes de sair dando solução, eu vou perguntar qual é a causa. Não é perguntar, eu vou discutir com a equipe quais são as causas. E aí, por quê? Aí a ação corretiva... Aí vem o termo, né? Quando eu descubro a causa, a solução ela é empregada na causa. Aqui eu vou começar a explorar o erro comum que a gente faz. Né? Solução lembra do processo? Eu não quero resolver o problema que já aconteceu, eu não quero resolver esse problema que já aconteceu. Eu quero entender o processo e tomar uma solução para fazer com que meu processo não volte a se repetir, ou pelo menos diminua a intensidade dele. Então a solução sobre a causa, ela pode ser para eliminar a causa, para ela nunca mais existir dentro do processo. Então, sei lá, por exemplo, eu tenho que fazer uma manutenção preventiva porque a minha máquina está quebrando a qualquer hora e me atrapalha muito. Então, eu estabeleço lá a manutenção preventiva, eu elimino a causa de quebra por vida útil. Se a máquina estava prevista, aquela peça quebra depois de 1000 horas de uso, eu estabeleço uma ação preventiva e a 800 horas eu troco. Eu minimizo, eu elimino ou eu reduzo pelo menos a causa, a ocorrência dessa causa. Marcos, mas e o problema que ocorreu ontem? Bom, esse não precisa de metodologia, esse o gestor vai correr atrás porque tem um cliente reclamando, tem o acionista reclamando, tem a equipe desmotivada que fica acusando um outro. Então isso daqui é o que a gente chama, atuar no problema que ocorreu ontem, é o que a gente chama de apagar incêndio. Então, uma causa está lá permanente no teu processo e de vez em quando uma combinação de coisas, uma matéria-prima que entra de um jeito diferente, um funcionário novo que volta a fazer errado, gera o problema. Olha só, uma coisa importante. Mas então você está falando que o certo para resolver o problema definitivo é só atuar na causa? E o incêndio que está pegando? Não, é lógico que não. O incêndio continua sendo importante apagar. Aquela peça, aquele relatório que eu mandei errado para o banco de contas a receber, que foi tudo errado e deu uma confusão no contrato com o banco e tudo mais, eu tenho que correr e apagar incêndio. Então isso é tomar uma solução em cima do problema ocorrido. Isso tem que fazer. Eu prestei um serviço e ao final a buffet estragou. Isso eu tenho que sair correndo, porque eu vou ter multa, eu tenho que minimizar a multa, eu tenho que pedir desculpa, eu tenho que ver questão contratual, eu tenho que correr atrás de uma manutenção rápida de freezer, sei lá. Então, isso tudo é apagar incêndio. Então, quando eu costumo brincar assim, brincar não, um critério para você fazer uma autoavaliação se você é um bom gestor. Pensa no último mês ou na última semana, quanto tempo você gastou resolvendo um problema que já tinha ocorrido. Quanto tempo você se dedicou a amenizar? Até se chama, vou resolver esse problema. Mas você está trabalhando uma coisa que não deveria ter acontecido ontem, aconteceu, e quanto tempo eu gasto? Isso é um indicador legal. Assim, Se você responder para você mesmo, que gasta, olhar para trás e falar assim, não, eu gasto, vou chutar, 80%
correndo atrás do problema, mas eu não acho errado. O problema está lá, eu tenho que resolver. Tá, eu vou te provocar. Não é errado. O problema ocorreu, alguém tem que resolver. Você talvez tenha mais autoridade para resolver. Tá? Só que aí, para pensar um pouco no que eu vou falar. Assim, olha, se você é gestor e gasta mais de 80% do tempo apagando incêndio, você, para a empresa, não é um gestor. É um funcionário muito caro para a empresa. Muito caro porque tem o cargo de gestor. Então, então o que é que eu tenho que fazer? Infelizmente, você vai com o tempo aplicar o gerenciamento de processo, você vai ter que continuar apagando incêndio, não tem como escapar disso, tá? Mas começar, depois que apagou o incêndio, analisar, parar, aí que vem a pegadinha no dia a dia. Depois de apagado o incêndio, todo mundo se acalma e volta para os seus lugares. O gestor vai ter que forçar a barra, falar, gente, isso está acontecendo toda vez, vamos investigar, vamos entender melhor o problema. É todo produto, é para todo cliente, é em toda a unidade da fábrica, tal, entender melhor o problema. Depois, investigar a causa, que não é facinho aqui nessa figura. Eu posso ter várias causas, lembra do diagrama de Chikawa? Eu posso ter máquina, método, mão de obra, matéria-prima variando. Então tem que investigar isso a fundo. Cuidado para não cair na armadilha de ficar culpando o funcionário. Não resolve o problema. E depois de identificada a causa raiz, porque são várias causas. É que nem se fala de acidente de avião, né? Que são várias causas. Na empresa também, são várias causas. O que você tem que buscar é a causa fundamental, ou a causa raiz, a causa das causas. Aquela que se você resolve essa seguinte e vai impactar lá no problema. Vai evitar a ocorrência desse problema muitas vezes, ou para nunca mais acontecer. Tá? E aí, conhecendo a causa, na hora de fechar a solução, de pensar no problema, quer dizer, já apagou incêndio uma semana atrás, um mês atrás. Agora você tem que lembrar daquele problema, que já é, né, quem tiver correria, quem tiver usando 80% para apagar incêndio, não vai ter tempo para isso. E aí você tem que pensar em atuar numa causa que nem está lá presente, ela pode voltar a acontecer. Isso aqui é ação corretiva, é eliminar a causa de forma definitiva. Isso daqui é um princípio básico de toda ferramenta de ação corretiva. Nós vamos mostrar no final que tem várias ferramentas, mas o primeiro de todas elas é primeiro identificar claramente o problema, entender bem o problema, trabalhar junto com a equipe, não colocar uma equipe de especialistas para fazer uma coisa que às vezes o operador enxerga de longe, né? Depois, a lógica, o princípio básico, identifica o problema, analisa as causas, escolhe, às vezes não é uma causa só, 3, 4, 5 causas fundamentais às vezes, e pensa numa solução sobre a causa, para eliminar ou reduzir a presença dela. Tá, só para a gente fechar, voltar naquela figurinha anterior lá, deixa eu mudar aqui, e falar aqui, nessa figurinha, parecida com aquela, mas então é o seguinte, eu estou falando que o problema é o que ocorre com o produto final. Não precisa entregar para o cliente, eu posso falar, não posso entregar porque a peça saiu quebrada, ou porque o relatório está errado. Então tá ali, eu tenho que corrigir, eu tenho que apagar incêndio, a peça errada, eu tenho que colocar gente para retrabalhar e tudo mais. Isso é apagar incêndio. Agora, mas por que de vez em quando uma peça sai quebrada? Por que de vez em quando o relatório sai errado? Aí é você investigar as causas no processo. A diferença de problema e causa. Problema é depois do processo, causa é durante o processo. E depois, a solução. Tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque às vezes até o pessoal sabe dessa sequência, faz toda a investigação da causa e na solução acaba, por uma inércia, por uma falta de hábito, jogando a solução em cima do problema. Não resolve definitivamente o problema. Tá, que o objetivo é eliminar a causa. Deixa eu só voltar aqui e explorar um pouquinho mais o que eu falei. Assim, olha, em sala de aula, em curso online, Marcos, esse problema, causa-solução é óbvio. Tá, mas dá uma pensada, se você já está trabalhando, já tem um tempo ali, vê se isso daqui não é muito comum de acontecer quando tem o problema, que o cliente está reclamando, o acionista está brigando, o vendas está cobrando. Apagar incêndio. A maioria das soluções de problema, aquela que te faz, resolvi. O cliente ficou tranquilo. Mas espera aí, você gastou o tempo, o dia inteiro, que você podia estar pensando no amanhã, você ficou resolvendo o problema do dia anterior. Então, para de encarar apagar incêndio, é necessário, mas para de encarar apagar incêndio com resolver problema. Agora, depois, o problema aconteceu, todo mundo volta ao seu normal, porque queira Deus que essa causa nunca mais volte a acontecer. Esse é o papel do gestor. Forma uma equipe, trabalha,
junta com o pessoal que conhece bem o processo e exige que eles tragam a causa possível, às vezes erra, é normal, e qual a solução proposta. Aí sim, vamos fazer isso e depois vamos acompanhar. Esse problema se repete praticamente quinzenalmente. Tá, então depois de feita essa solução, vamos acompanhar 3 meses para ver se a causa foi eliminada mesmo. Isso é resolver definitivamente um problema. Só para a gente fechar aqui, eu tenho diversas ferramentas, que eu vou falar, que quem tiver no mercado sabe, uma ver e agir, um plano de ação, uma padronização, uma análise de falha ou 8D, tem vários nomes, tem vários autores, acabam jogando vários nomes, disputando o mercado, mas tem essas ferramentas que eu estou colocando, tem a sua função em cada uma delas. Todas elas seguem esse mesmo princípio básico. E aí eu vou deixar para a gente, fechar aqui, para esse vídeo não estender muito, eu vou deixar para a gente, mas para explorar, uma matrizinha de escolha de ferramenta. Qual a ferramenta mais adequada? Todas elas seguem o princípio básico, mas eu tenho uma mais adequada dependendo do tipo de problema e dependendo da avaliação do conhecimento do problema, do conhecimento da causa e do conhecimento da solução. Então, no próximo vídeo, a gente fala mais sobre isso. Pessoal, um abraço aí, espero ter contribuído.